Paz e meus irmãos. Paz, meus queridos irmãos. Depois de um louvor desse, de uma adoração maravilhosa como essa, nada como paz. Amém, amém, amém. É uma alegria estar com os irmãos. A habitação na casa do Senhor é uma tremenda alegria. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa alegria que eu desfrutei nos últimos 15 dias. E pela graça do Senhor, a gente vê a manifestação real dessa palavra na comunhão. Quando a gente chega na casa do Senhor para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para ofertar ao Senhor aquilo que o Valdemar, pelo Espírito do Senhor, disse, dê tudo ao Senhor. Se você tem um pouquinho, aquela moedinha, derrame tudo no altar do Senhor. Se o Senhor te deu uma grande porção, derrame-a toda no altar do Senhor. Se o Senhor te propôs uma pesca maravilhosa, as redes estavam rasgando, deposite no altar do Senhor e siga o Senhor. Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso alvo maior. Que alegria, irmãos, muita alegria poder estar com os irmãos nessa manhã. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem aqui suas Bíblias no Salmo 84. Vamos falar um pouquinho sobre essa habitação no Senhor. O Senhor tem falado comigo nesse sentido. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos. Ao ler esse salmo, eu fiquei bastante impactado. E o Senhor falou comigo, Salmo 84, que começa assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Selá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Selá. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia no teus atos do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Senhor, queremos confiar em ti, Senhor. Queremos desejar afetuosamente, Senhor, estar na tua casa, ofertar tudo aquilo que tu tem nos dado, Senhor. Depositar diante do teu altar, Senhor. Ó Senhor, eu te peço que tu venha, Senhor, falar conosco nessa manhã, que eu, Senhor, seja usado, Senhor, como um simples instrumento em tuas mãos, para que a tua palavra transcorra, Senhor, para nós, Senhor, trazendo ensinamento do teu Espírito, nos ensinando a te servir da melhor maneira, nos ensinando, ó Pai, a desejar a tua presença, a amar o teu santuário, Senhor, a desejar a tua presença, Senhor, que todo o nosso ser, Senhor, deseja a ti.
se dobre diante de Ti. Eu te peço, Senhor, que eu venha diminuir, que Teu Espírito Santo cresça e governe e conduza todas as coisas. Te peço também, Senhor, para que Tu possas, Senhor, com todo zelo e cuidado, Senhor, preparar os corações dos nossos irmãos, Senhor, para receberem a Tua palavra, para que ela caia como uma semente, encontre ali espaço para germinar e dar frutos, ó Pai, como temos ouvido da Tua palavra, domingo após domingo, ó Pai, que a Tua palavra venha encontrar, Senhor, espaço em nossas vidas para governar a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo para melhor Te servir. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos como objetivo hoje levar a igreja a compreender que toda a Escritura revela o desejo de Deus de habitar com o seu povo. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que a todo tempo o desejo do Senhor era habitar com o seu povo. E que o maior privilégio que o homem tem é fazer da presença de Deus a sua habitação, até o dia em que Deus habitará eternamente. Para que cheguemos a esse habitará perpetuamente, existe uma caminhada, e que parte dessa caminhada, ela já foi construída, já foi vivida, nós estamos vivendo numa outra parte dessa habitação, e almejando com os olhos da fé essa última etapa. Nós vamos transcorrer sobre essas etapas de maneira bem breve, para que possamos entender o quanto o Senhor deseja habitar conosco. Será nossa habitação. O homem sempre procura um lugar para chamar de lá. É normal a gente ver pessoas que se apegam a determinados bairros, estados, cidade, país, uma casa especificamente, mas ele precisa, ele quer ter aquilo ali como seu lar, ele quer chamar aquilo ali de seu. Todas as pessoas procuram segurança, descanso, pertencimento e uma identidade. Lugares podem moldar e vão moldar a nossa identidade. A Bíblia revela que esse desejo existe porque fomos criados para uma única habitação capaz de satisfazer plenamente o coração do homem: a presença de Deus. Qual é o lugar que eu devo estar? Na presença de Deus. Certa feita, irmãos, eu ouvi de um irmão falar, nós estávamos conversando e falando de lugares onde gostaria de morar, e eu apresentei para ele um lugar bem legal, bacana, interessante, a cidade é boa, ajuda, contribui, e o irmão, pelo Espírito do Senhor, e ele olhou para mim e ele falou assim: irmão, sabe qual é o melhor lugar para nós habitarmos? No centro da vontade do Senhor. Pode ser um lugar ruim, um tiroteio, o lugar não é bom, mas eu estou com o Senhor ali. Eu estou com a graça do Senhor sobre mim. Ali é onde o Senhor quer que eu esteja. Então nós não devemos olhar como Ló, vendo as campinas. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, para onde eu vou? Aonde é o centro da sua vontade para mim? Lá é o lugar que nós devemos estar. O Salmo 84 é a expressão desse anseio. Embora fale do templo, seu tema central não é o edifício, não é o prédio, não são essas paredes, mas a presença de Deus manifestada naquele lugar. Sentimos ou não sentimos a manifestação do Espírito Santo de Deus neste lugar? Sentimos ou não sentimos, irmãos? Sentimos, porque o Senhor se faz presente aqui. Ao compararmos o Antigo e o Novo Testamento, percebemos um desenvolvimento progressivo desse tema.
No Antigo Testamento, Deus chama seu povo a habitar na sua presença. No Novo Testamento, Deus faz do seu povo sua habitação. Está vendo a progressão? O Senhor habita no meio do povo. E depois o Senhor quer fazer do seu povo a sua habitação. E é olhando por essa reflexão que nós vamos caminhar um pouco mais sobre o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor falou comigo, né? O homem foi criado para habitar com Deus. Esse é o primeiro ponto. O homem foi criado para habitar com Deus. Você e eu fomos criados para habitar com Deus. E quando o Senhor desejou habitar com o homem, Ele criou o homem, Ele criou o jardim, colocou tudo que era necessário para que esse homem vivesse bem no jardim. Todas as coisas que eram necessárias para o sustento do homem, Deus colocou nesse jardim. E a palavra diz que em Gênesis 2, que ao cair da tarde, o Senhor via aquela jardim e falava com Adão e com Eva. O Senhor se relacionava com eles. O Senhor tinha comunhão, habitação. O Senhor habitava com eles. E o Senhor percebia as necessidades e o Senhor cuidava deles. Mas algo poderia acontecer. Antes da queda, Deus caminhava com o homem. O Éden não era um jardim somente. Era um lugar de comunhão. A verdadeira habitação do homem não é um lugar, mas a presença de Deus. Toda a história da Bíblia nasce desse relacionamento. A gente está falando aqui do primeiro ponto. Esse primeiro ponto descreve toda a narrativa das Escrituras, a partir de alguns pontos específicos que são a criação, a queda, redenção e exaltação. Toda a história da Escritura, toda a história da Bíblia transcreve esses pontos importantes: queda, redenção, criação, queda, redenção e exaltação. Isso é de toda a Escritura. E aqui não é diferente. O coração humano continua até hoje, por conta da queda, procurando essa habitação, mesmo quando procura em lugares errados e equivocados. Certa vez eu estava lendo o capítulo de Jó, o livro de Jó, e lá fala que a esperança de Jó se apegava como uma teia a determinada coisa. A esperança de Jó. E isso me fez pensar bastante, porque muitos autores que eu li falando sobre esse versículo, eles falavam da fragilidade da teia. A teia ela é frágil, né? Ela não tem grande firmeza ali para sustentar determinada coisa, mas ela sustenta a aranha. E eu observei um outro ponto, uma outra característica da teia de aranha, que ela é pegajosa. Vocês não observaram? Tudo que passa na teia, né? Gruda tudo, ela é pegajosa. Uma esperança, isso sou eu que penso desse jeito, irmão. Uma esperança não fundamentada na verdade, que é o Senhor, é como uma teia de aranha que se apega a qualquer coisa que chega perto dela. Toda e qualquer coisa, seja ela lícita ou ilícita, se torna um objeto de adoração para aquele que se agarra aquilo como esperança para a sua vida. E o homem, por ter caído, perdido a habitação perfeita e em comunhão com o Senhor, ele começa a procurar a todos os lados coisas da qual ele possa se agarrar e ter como sua habitação. Esse foi o primeiro ponto. Atentemos para isso, irmãos. Existe o desejo de habitar, mas habitar com quem? Aonde? E o segundo ponto é
o pecado rompeu essa habitação. Ele rompeu e ele rompe, porque ele rompeu lá atrás. Mas se eu peco aqui e não me arrependo e não volto ao Senhor, a minha comunhão com o Senhor, ela também vai sendo distanciada hoje. Então ela rompeu e ela rompe. O pecado, ele rompe esse relacionamento. Gênesis 3 fala da expulsão desse homem que foi criado, o primeiro homem que foi criado e foi colocado no jardim. Calma, irmãos, nós vamos chegar no Salmo 84. Não se preocupem, nós vamos chegar lá. E aí a gente está aqui em Gênesis falando que Adão ele foi expulso, no versículo 23. Adão ele foi expulso da presença do Senhor, o jardim. E aí a gente vê, olha como que é um ciclo, irmãos. O nosso proceder, o nosso comportamento, ele é um ciclo. E ele vai acometendo os nossos descendentes. Adão foi expulso, Adão pecou, Adão não atentou para a orientação do Senhor. E ele foi expulso do jardim. E logo à frente, a gente vê uma decisão em se afastar do Senhor. Adão, ele caiu, ele não atentou, porém o seu filho escolheu sair da presença do Senhor. Caim, ele decidiu, ele deliberou não estar na presença do Senhor. Ele deliberou. Vamos ver Gênesis 4:16. Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriente do Éden. Ele decidiu, ele falou assim, no versículo 14, ele diz assim: eis que hoje me lanças da tua face e da tua terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me chamar, me achar, me matará. Olha, ele decidiu sair da presença do Senhor. Ele não quis se arrepender do seu mau caminho. Ele não quis, ele decidiu se afastar do Senhor. Ele decidiu. O maior prejuízo da queda não foi perder um jardim, foi perder a comunhão com Deus. A partir daqui, toda a humanidade passa a procurar substituto para Deus. A gente vê ao longo das Escrituras a humanidade, toda a humanidade buscando substituto para Deus. Aqui a gente pode começar a tocar lá no Salmo 84, né? São as tendas dos ímpios, que nós começamos a buscar. Podemos ser levados a buscar as tendas dos ímpios. A gente tocou, irmãos, mas ainda temos que caminhar um pouquinho. A parte 3, a gente falou da parte 2, a primeira parte. Deus deseja habitar com o homem. A segunda parte, o pecado rompe essa habitação. E agora o terceiro ponto, Deus inicia a restauração da sua habitação. E aí é nesse ponto que eu falei para o Valdemar que ele foi lá me espiar. Foi nesse ponto que o Valdemar foi lá me espiar. O Valdemar, pela condução do Espírito, ele começa falando sobre a construção do templo, sobre a edificação do templo. É o desejo, a gente percebe pelas Escrituras que é o desejo do Senhor restaurar sempre a comunhão dele com a sua criação. O Senhor sempre quer se relacionar conosco. E Ele sempre provê todo o necessário. Quando a gente olha lá, pensando ainda na palavra que diz: farão um santuário para que eu habite no meio deles.
a gente vê a progressão disso. O Senhor começa construindo e orientando de como fazer a tenda. Lá seria, o templo seria ali o local da manifestação, da continuidade, da manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Ali seria isso. E o Senhor orienta e dá as diretrizes para que cada parte, cada etapa cada material fosse utilizado da maneira adequada para que aquele templo, aquele local, ele fosse aprovado. Não adianta, qualquer obra, o Almir já falou isso alguma vez, qualquer obra que seja feita, ela só é válida ou atingir o seu objetivo como quando o possuidor, aquele que contratou a empreiteira, diz assim: é exatamente isso que eu queria. Aí ele derrama ali a sua alegria. E a gente vê isso acontecer quando o Senhor manifesta o seu poder. Vamos ler. O Senhor fala lá em Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor fala isso. Deus manda, prepara um lugar. Mas ele não fala prepara um lugar e dá as costas. Não. Ele proveu o material antes. Ele proveu tudo que era necessário. Ele move o coração. Ele levanta homens para fazer. Ele move por teu espírito todas as coisas. E ele fala, faça. E aí depois em Êxodo 40, do 34 ao 35, eu não vou ler, mas os irmãos anotem aí, leiam depois, Êxodo 40, 34, 35, eu vou ler só o trechinho que diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O que isso quer dizer para nós? É exatamente isso, irmãos. Muito obrigado. O Senhor aprovou aquele lugar. O Senhor aprovou aquele lugar e a glória dele se manifestou ali. Quando você e eu chegamos nessa manhã com o coração quebrantado, voltaram para adorar o Senhor, ele derramou da sua glória e nós louvamos ao Senhor, exaltamos ao Senhor, porque ele recebeu e recebe a nossa adoração. E aí depois, o templo, que era a tenda, que ela seguia o povo, brota no coração de Davi, brota no coração do Davi o desejo de construir um lugar fixo. Eu habito em palácios e a presença da glória de Deus numa tenda. E o coração dele arde para construir algo para o Senhor. E a gente leu agora com Valdemar, que precioso, que detalhe, que riqueza, que dedicação, que amor. A gente vê que o amor de Deus, a palavra fala lá no Novo Testamento, que nós somos capazes de amar. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. O desejo do Senhor de estar conosco é tão grande que influencia homens como Davi, com a mão suja de sangue. Homem que cometeu pecados que foram horríveis para a sua época, mas o desejo de Deus de habitar com esses homens fazem com que Ele provê para nós meio para nos fazer aptos a entrarmos na presença dEle. Não com nossas mãos sujas de sangue, mas com mãos arrependidas, como Davi se arrependia. Como Davi se arrependia daquilo que ele fazia com o Senhor. Não é aqui querer dizer que podemos viver de qualquer jeito, que o Senhor sempre vai prover. Não, Ele requer de nós compromisso com Ele, responsabilidade. A palavra fala lá, aquele que quer vir após mim, negue. Precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Todos os dias. E Davi não pode construir o templo, mas o Senhor diz para ele: o seu filho vai construir. E o Senhor edifica ali. Foi maravilhoso, irmãos. Eu me deliciei muito com a leitura que
que o Valdemar fez hoje pela manhã, porque engrandeceu muito o Senhor. Muito, muito, muito. E o Senhor fala lá que em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, e saírem os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. Por que eu estou lendo isso? Porque mais uma vez o Senhor aceitou aquele lugar que foi preparado e criado. Irmãos, não importa se a gente lesse todo aquele trecho que o Valdemar nos apresentou, ouro, pedras preciosas, as roupas, o tecido, tudo aquilo perde o sentido se Deus não aprova, se Ele não manifesta a glória dele ali, não faz sentido. O que você e eu fazemos só tem o resultado se aprovado pelo Senhor. Por isso que a nossa preocupação não deve ser necessariamente com o que está sendo feito, mas sim se aquilo está sendo feito para agradar ao Senhor. Se eu faço por fazer e não agrada ao Senhor, não importa a beleza. O que o Senhor Jesus falou quando chegou diante dos fariseus? E ele falou assim: sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre, cheio de morte por dentro. O Senhor quer realidade conosco. Bonito por fora, mas reflexo da beleza interior que vem do Senhor. Estamos chegando em Salmo 84. Estamos chegando lá, irmão. Tenham fé. O mesmo Deus que encheu o tabernáculo, agora enche o templo. E é exatamente nesse contexto que o Salmo 84 aparece. É nesse contexto. Temos um templo, um lugar fixo, não mais móvel agora, um lugar fixo, onde o povo tem que se deslocar de diferentes lugares para cumprir, o Mi tem falado das festas, para cumprir aquilo que o próprio Deus determinou sobre isso. Então agora o povo, ele precisa se deslocar para adorar o Senhor. E é nesse momento que a gente vê o Salmo 84. Por que esse autor escreve essa poesia maravilhosa? Poesia maravilhosa. A gente vai entender o porquê que ele escreve isso. Hoje de manhã eu estava saindo para o local de reunião, são parentes aqui, e existem algumas preocupações que cada um de nós nutre em nosso ser quando saímos de casa para ir para um determinado lugar, certo? É para alguém que mora ali em Rio Grande da Serra. Tem outras preocupações que podem surgir. Aí a gente olha para o painel do carro, olha o combustível. Aí a gente lembra, semana passada o carro estava na oficina, o câmbio, delírios hidrônicos, complicado. Aí a gente pensa no trânsito que vai ter, está tendo uma obra no meio do caminho. Olha ali, o shopping Atom fizeram, fecharam a rua ali. A gente começa pensando em coisa. Não é assim, irmão? Então, vocês entendem, mora todo mundo longe, né? Então, a gente faz essa grande higiene pela manhã para se deslocar para o local. E aí, a gente vem, aí a gente vê a luzinha vermelha e fala, tem que parar no posto. Aí você fala assim, vou parar no posto. Aí você chega no posto, para no posto, manda abastecer. Quando você sai do posto, o carro vai assim. Da glória. Começou o Vale de Baca. O Vale. Aí eu falei, Senhor, aí desliga o carro, aí a gente rapidamente liga o modo crente e liga o carro, Senhor, vamos embora. E vem embora. Irmãos, o que eu estou falando? Esses são alguns empecilhos que surgem na nossa caminhada em direção à casa do Senhor. Agora vamos nos transportar para a época em que esses jovens
onde esse homem que escreveu esse salmo, qual era a luta e a dificuldade que ele passava para chegar ao templo. Quando a gente faz essa viagem, né? Quando a gente tenta, é uma tentativa, irmão, tentar olhar com os olhos daqueles que viveram naquela época, aquelas dificuldades, aquelas lutas que hoje nós não temos. O Chico falou recentemente sobre a altura que são 750 metros, eu acho, das cidades mais periféricas para Jerusalém. É isso, Chico? Então você tem que subir, né? A gente vê os salmos falando desse período de peregrinação entre os irmãos, cantando período de fome e frio, não tinha combustível, mas faltava segurança, tinha salteadores, tinha deserto de Baca no meio de caminho. A sua caminhada com o Senhor, assim como a minha, não está livre do deserto. Ele está logo ali na frente. Mas o Senhor, aquele que vai nos dando força, vai nos sustentando, Ele está conosco. E é para isso que a gente deve olhar. O Senhor está nos sustentando. E aí nasce aqui a brilhante ideia aqui do Salmo 84. Nasce no coração do salmista. E ele começa o Salmo de uma forma maravilhosa. Que a gente louva isso. E eu confesso, irmãos, eu também cantava muito quando esse louvor, mas teve uma roupagem diferente. O coração de quem habita no Senhor. Esse é o ponto que a gente vai falar agora. O coração de quem habita no Senhor. Começando com esse é o ponto 5, que a gente vai falar um pouco do que a gente está lendo até agora, que a gente leu do Salmo 84. Agora os irmãos vão ficar em paz. Chegamos no Salmo 84. É impressionante quão amáveis são. Como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Irmãos, eu tive um desfrutar desse quão amáveis somos hoje pela manhã com os irmãos. O salmista não demonstra interesse apenas pelo culto, sabe? Vou cultuar o Senhor e cumprir ali, bater o cartãozinho, resolver as questões. Não, o salmista não demonstra apenas esse interesse. Ele continua lá dizendo que sua alma desfalece. Seu coração, sua carne clama. A fome espiritual. Quando a gente olha para esses 3 elementos apresentados aqui, a gente só consegue chegar a uma conclusão. Todo o ser daquele homem desejava o Senhor. Seu corpo, sua alma, tudo nele, seu espírito, desejava ardentemente ao Senhor. Esse é o primeiro sinal que deve arder em nós. O primeiro sinal de quem habita no Senhor é desejar sua presença. E aqui começa uma autoavaliação, né? Examinar o homem, pois, a si mesmo. O que eu tenho desejado? Quais são os meus desejos?
a quais eu tenho dado atenção, a quais eu tenho me entregado. Vou pegar aqui uma fala do Anderson emprestada. É bom quando a gente tem a oportunidade de falar no meio de homens que falam tão bem, né? Assim aí a gente vai pegando emprestado, né? Aí o Anderson fala assim: isso aqui daria uma outra ministração. Amém ou não amém? Amém, né? Aí ele diz, o versículo do versículo 3 ao versículo 4, ele diz assim: a alegria permanece até o pardal encontrou casa. Não é? Ele não fala isso. Até o pardal encontrou casa. Aí depois ele diz: e a andorinha encontrou ninho para si. Aí ele fala que ali também se torna um lugar aprazível para que eu coloque quem? Maravilha. Os filhos. Vamos voltar rapidinho aqui lá no Adão foi expulso. O seu filho rejeitou ao Senhor. Colocamos nossos filhos no altar do Senhor. Eles se tornam um templo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles se tornam um templo do Senhor. Me intrigou, irmãos, quando eu li a andorinha e o pardal. Dado o meu nenhum conhecimento de biologia, eu fui recorrer ao pai dos curiosos. Parei de chamar de pai do mundo. Foi ao pai dos curiosos. Perguntei para ele por quê, qual a relevância do pardal e da andorinha. O pardal não me surpreendeu. Nada. Ela é uma ave desprezível, muito baratinha. Ela tem o seu efeito e sua relevância para semear o meu ambiente. Mas é um animal barato, simples. E aí eu falei: sou eu. Sou eu, o inútil, né? Na verdade, eu estou promovendo, não, desculpa, eu estou abaixo do inútil. Serve inútil é aquilo que faz tudo que você manda. E aí eu falei: sou eu esse pardal. Sem valor. Valor muito baixo. Mas alguém pagou um alto preço. Alguém colocou preço em nós. Alguém colocou um alto preço em mim e me comprou. Ele me comprou e comprou você também. Isso me alegrou. E aí depois eu continuei. Podia ter parado, né? Aí continuei. A andorinha. A andorinha também é outro animal assim um pouco... Não seria uma coisa muito bacana, né? É inquieto. A andorinha está aqui, está colado. Ela vai para todo quanto é lado. Esses somos nós também. Procurando tudo quanto é canto. E aí de repente ele fala assim: um animal sem valor encontrou lugar. Um pássaro inquieto que vai para tudo quanto é canto encontrou um lugar para depositar o seu altar, para depositar, fazer o seu ninho, depositar ali os seus filhos amados. Que maravilha! O pardal e a andorinha encontrou casa. Glória a Deus. Alguns falam que que o salmista estava ali numa inveja dos animais, né? E eu prefiro olhar porque ele se identificou com esses animais, na sua fragilidade, na sua... A andorinha é um pássaro migratório. Exatamente essa palavra. A andorinha é um pássaro migratório. Ela está aqui, depois ela vai acolá, porque ela é movida pela aparência e a condição externa. Se está calor, eu vou para lá. Se está frio,
viu, a gente do sempre foi assim que Deus criou. A gente está fazendo uma analogia. Ela vai de um campo para o outro. Nós não podemos ser assim. Nós não somos andorinhas. Nós somos filhos do Senhor. Precisamos andar como filhos do Senhor. Vamos lá, que tem muita coisa na frente. O salmista deseja o mesmo. Não deseja apenas visitar. Ele deseja permanecer. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Aqui surge o primeiro grande ensino. A felicidade do crente não deve consistir em visitar Deus ocasionalmente. Consiste em permanecer em sua presença. Aí a gente lembra do Salmo 91, que, amados, isso vai ganhando uma nova cara, né? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pronto. É habitar e descansar. É o que o Senhor tem preparado para nós em sua casa. Habitar e descansar. E aí a gente passa para um outro ponto, que é a peregrinação de quem habita. Ainda estamos dentro ali do Salmo 84, mas agora a gente vai falar peregrinação de quem habita. Os que habitam em Deus ainda atravessam o vale de Baca. Isso vai do versículo 5 ao versículo 7. Mas não caminha sozinho. O vale transforma-se em fonte, vão de força em força. Então você não está sozinho. Essa caminhada que a gente está imaginando aqui, esse deslocamento era feito com grandes grupos de irmãos, e ali a glória do Senhor ia provendo ali, né? Entre os próprios irmãos, o Senhor ia provendo e fortalecendo um ao outro, trazendo a eles alento, trazendo coragem, encorajando mutuamente. Essa é a caminhada. No Vale de Baca, é onde nós conseguimos olhar para o lado e ver as Escrituras falando: é melhor serem dois que um, para que eu esteja ali do lado do meu irmão, o meu irmão do meu lado, me fortalecendo, me encorajando. Quando um tropeçar, o outro levanta, de força em força. O Senhor fazendo tudo em todos. Habitar em Deus não elimina os vales, transforma a maneira de atravessá-los. Recentemente nós ouvimos falar sobre o nosso olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Precisamos da graça do Senhor para que a palavra dele ilumine os nossos olhos, para que vejamos a glória do Senhor em nossas vidas. O provérbio fala assim, que precisamos ver a mão do Senhor em todos os nossos caminhos. Do versículo 8 ao versículo 10, ele diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Podemos repetir isso, amados? Podemos falar isso com o Senhor? Vale mais um dia. Vale mais um dia nos atos do Senhor. O contraste não é entre pobreza e riqueza. Esse é um ponto bem importante, amado. Não é um contraste entre pobreza e riqueza, nem entre tempo e tempo. É entre dois modos de viver. Casa de Deus
horta dos ímpios. Dois ambientes, dois efeitos, duas influências e dois destinos. É sobre isso que o salmista está falando. O salmista compreende que o ambiente onde habitamos molda quem nos tornamos. Por isso afirma: prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Não buscar posição, mas buscar a presença do Senhor. Onde o nosso coração tem escolhido habitar. Aquilo que contemplamos continuamente molda o nosso caráter. Salmo 1. Essa é uma progressão muito conhecida por todos nós, mas vale a pena olhar. Começa assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nós poderíamos continuar lendo, mas esse primeiro versículo, ele faz uma descrição muito boa, muito plena do caminhar e do proceder dessa caminhada apartada do Senhor. Ele fala sobre não anda segundo o conselho. Depois ele fala que se detém. E depois, ele deu uma paradinha, né, Raquel? Aí depois ele vai e senta. Ele senta a roda dos escarnecedores. E quem se senta à roda dos escarnecedores, se torna ou aprova os escarnecedores. E a palavra de Deus diz lá em 1 Romanos, que quando sim, 1 Romanos, eu não tenho misericórdia de mim, não posso ficar criando isso. Em Romanos, capítulo 1, quem tem uma esposa, né? Primeiro capítulo de Romanos. Isso! Primeiro capítulo de Romanos. E ele fala assim que que não somente os que fazem determinadas coisas, mas os que aprovam também. Então, talvez você esteja assentado a essa roda e fala assim: mas eu não estou fazendo. Mas não é isso somente. Os que se assentam estão aprovando aquilo. Não é só não estar sentado. E depois vamos lá, 1 Coríntios. Agora tem 1 Coríntios, viu? Vocês também estão pensados. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu falei o versículo? Não. 33. Esse aqui é um versículo que minha esposa gosta bastante. Não vos enganeis. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso serve para todos nós, mas em especial aos jovens. Fora as más conversações com quem você tem conversado, quem tem sido seu conselheiro, quem tem sido seu amigo próximo, quem tem te orientado sobre questões que deveriam ser levadas aos seus pais, aos seus irmãos, aos presbíteros. Precisamos considerar isso. As más conversações corrompem os bons costumes. E depois nós vamos ler um pouquinho mais à frente, 2 Coríntios 3,18.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho, refletido como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. Refletimos a glória do Senhor. Esse é o nosso grande objetivo. Refletir a glória do Senhor. E por fim chegamos nos versículos 11 e 12 de Salmo 84. Vamos lá para a gente encerrar o começo. Porque o Senhor Deus é o sol, o escudo, Ele é graça, Ele é glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Opa, precisa atentar para esse ponto, hein? Tem que andar em retidão. Mas Ele aplana os caminhos. Ele é maravilhoso. Tem algumas referências, amados, que depois eu posso passar para os irmãos. Isso é importante para a gente meditar sobre isso, mas não vai dar tempo. Mas o Senhor é isso. Ele é sol, Ele é escudo, Ele é graça, Ele é glória. Nenhum bem sonega que se andam em retidão. Essa é a promessa do Senhor para você. O meu olhar, o Salmo 84 mudou drasticamente. Eu aprendi muito mais. Ele teve muito mais efeito sobre mim. E eu espero que, de igual maneira, isso aconteça com os irmãos. Mas a gente vai continuar mais um pouquinho. Tem mais. Em Cristo, esse é o ponto 5. O anseio do salmista encontra seu cumprimento. A gente estava falando até agora daquilo que estava acontecendo, né? O Senhor no meio do povo. E agora a gente vai observar essa transição. Lembra lá que a gente falou? O Senhor habitava no meio do povo. E agora Ele quer habitar no seu povo. Então isso precisa ser construído. E o Senhor sempre faz essa construção. Em Cristo, o anseio do salmista encontra o seu cumprimento. João 1,14. Vamos lá, João 1,14. O Senhor queria e quer, Ele deseja habitar, Ele deseja se relacionar com o homem. Aí Ele faz, lá em João 1,14. João 1,14. Aí Ele tabernaculou, né? Ele proveu isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Olha como o Senhor tem se aproximado cada vez mais. Começa numa tenda onde alguns podem chegar, depois vai para um templo, e agora Ele vem e habita entre nós. A glória do Senhor, a glória de Deus está habitando entre nós. Amém? Amém. Em Efésios 2, 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Agora Ele habita, agora Ele está morando perto dos homens. Agora ele é o próprio Jesus encarnado, Ele é o próprio Deus encarnado, agora habitando perto dos homens. E Ele pega pelo seu Espírito e junta esse povo, para que como pedras edificadas sejam a habitação desse Deus maravilhoso. Olha que plano maravilhoso.
Que plano maravilhoso para nós. Aí depois ele vai em 1 Coríntios 3,16, esse também é bastante conhecido. E ele faz uma pergunta, Paulo faz uma pergunta. O que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo com o seu corpo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito. O que você e eu estamos fazendo com os nossos corpos? Que é templo. Parece que a gente esquece disso e Paulo tem que lembrar com essa pergunta. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? A habitação mencionada nas Escrituras não deve ser compreendida apenas como um lugar físico. Ela representa permanência, comunhão e relacionamento. No Antigo Testamento, o homem buscava a presença de Deus. Na Nova Aliança, Deus faz morada no homem. Agora, coexistem dois movimentos inseparáveis. Amados, agora coexistem, ou seja, existem juntos dois movimentos inseparáveis. Nós permanecemos em Cristo. E Cristo permanece em nós. Essa é a virtude da promessa do Senhor. Nós permanecemos em Cristo e Ele permanece em nós. Ele nos chama a permanecer nele, porque temos a garantia de que Ele permanece em nós. Não podemos ter dúvida. Por mais que o homem seja infiel, o Senhor, todavia, permanece fiel. Essa é a grande... No ponto 6, Deus faz morada e habitação no homem. Ele proveu todos os meios. Aqui também estava uma outra pregação. A habitação definida, agora o ponto 7, é a habitação final. Apocalipse 21. Essa é a promessa para o tempo vindouro. É essa promessa que nos estimula a buscar ainda a presença do Senhor, a estarmos caminhando, né, irmão? Temos uma promessa, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo, a soberana vocação. Esse é o nosso caminho. Apocalipse 21, dos 3 ao 7. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Está com o homem, com os homens, porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. Glória a Deus. Por isso nós podemos ter essa confiança, que segurança. Eu posso olhar para esse cenário vindo lá de Gênesis a Apocalipse. O Senhor quer habitar com você, Bia. O Senhor deseja habitar com você. E Ele provê o meio para que isso aconteça. Mesmo nós não merecemos. Esse tabernáculo de Deus com os homens. A Bíblia determina onde começou. Onde começou. No Éden, Deus habitava com o homem. Na Nova Jerusalém, Deus habitava e habita eternamente com o seu povo, sem pecado. Não foi o que separou o homem da presença de Deus? Sem separação, sem tempo, por melhor que seja feito, por mais bonito.
ele é imperfeito. Porque o próprio Deus será a habitação de Deus. O Senhor é a nossa habitação. A nossa habitação. Para concluirmos, irmão, o Salmo 84 não é apenas um cântico de peregrino saudoso do tempo. É um retrato do coração regenerado que reconhece que nada nesse mundo pode substituir a presença de Deus. O desejo do salmista atravessa toda a história da redenção. No Éden, o homem habitava com Deus. A queda rompeu com essa comunhão. O tabernáculo e o templo anunciaram a restauração. Cristo veio e habitou entre nós. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E a promessa final é que Deus habitará eternamente em nós. Ele habitará eternamente com o seu povo. Assim, Salmos 84, 10 deixa de ser apenas uma declaração de preferência. Lembram lá do Salmo 84, 10? Vamos ler de novo? Exatamente, vamos lá. Porque vale mais um dia nos seus atos do que meu. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda do Senhor. Deixa de ser apenas uma declaração de preferência. A gente, quando é uma questão de preferência, amados, me perdoem falar isso, mas eu começo a olhar para esse momento da reunião e falar assim: eu vou à reunião ou eu vou à preferência. Estar em comunhão não tem esse olhar espiritual que o salmista está querendo nos mostrar. O desejo de estar. Isso é uma questão inegociável. Eu não faço concessões. Amados, existem momentos em que isso pode acontecer, mas eu estou falando deliberadamente. Nós estarmos o tempo todo fazendo uma análise onde eu devo estar. Se o nosso domingo pela manhã é uma questão essencial. Tudo bem que ao longo da ministração eu falei do nosso relacionamento íntimo com o Senhor, mas Ele manifesta para fora. Eu não posso dizer para os irmãos que eu tenho comunhão com o Senhor se isso não me impede a estar com os irmãos. Eu não posso dizer que eu amo o Senhor se isso não me impede de estar na casa dele, ouvindo dos meus outros irmãos o que o Senhor tem para falar comigo. Isso é uma vida de realidade. O Senhor me chama a uma vida de realidade. A aparência do templo, ela permanece fria, inútil, mas a realidade da vida da igreja se transfigura nas nossas vidas, se configura nas nossas vidas, da forma como nós olhamos para as coisas. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para si. Amém. Amém. Esse é o grande cenário que nós estamos vendo. Não façamos, irmãos, concessões. E não façamos também ponderações levianas relacionadas à vontade do Senhor. Como amados são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. A pergunta final permanece diante de cada um de nós: onde o seu coração escolheu fazer morada?
Mas a gente vê que o Senhor proveu tudo para nós. Proveu tudo. Quando você lê ali o Senhor exigindo o ouro para a construção do templo, os detalhes que ele falava, aí você fala assim, nossa, que Deus exigente. Ele é exigente, mas ele proveu antes. O Senhor, quando Davi fala da construção do templo, nada daquilo que Davi, e ele sabe disso, nada daquilo que Davi ofertou ao Senhor, ele sabe que foi o próprio Deus que deu. Ele ofertava não porque Deus tinha necessidade, mas ele diz lá no 1 Coríntios 29, porque eu amo a casa de Deus, por isso dou do meu tesouro particular. Ele sabia, tudo que o Senhor te deu, me deu. Nós devemos estar com o nosso coração como de Paulo, e falar assim, tudo isso porque eu quero o Senhor. Né? A pesca maravilhosa, isso me impressiona, tá, irmãos? A pesca maravilhosa, o Senhor acaba aquela pescaria, vem um outro barco para ajudar, um monte de peixe, era hora de faturar. A palavra diz que o Senhor aparece para ele e os discípulos abandonam tudo. Irmãos, eu estou falando que foi bênção do Senhor. Foi o Senhor que fez aquele milagre. O Senhor que fez aquele milagre. E aí eles abandonam tudo e seguem ao Senhor. Não se agarre em milagre. Se agarre ao Senhor. O milagre o Senhor faz para nos abençoar, para nos ajudar, para fortalecer a fé dos irmãos. Isso é bênção. Devemos buscar os milagres, mas não nos agarrar aos milagres. Nos agarramos ao Senhor, ao autor dos milagres. Que o Senhor nos dê graça, Pai. Fale mais nos nossos corações. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é rica, Senhor, e tem nos mostrado, Senhor, quanto dela no nosso coração, Senhor. Nos ajude, Senhor, a depositar tudo aquilo que tu tem nos dado, Senhor, no teu altar. Que possamos olhar para a tua casa, Senhor, e desejar estar ali, Senhor. Desejar, Senhor, estar em comunhão contigo todos os dias, Senhor. Sabemos que nós não temos que fazer essa peregrinação a cada 3 vezes por ano. Nós podemos estar contigo todos os dias, a cada minuto, Senhor. O véu foi rasgado de alto a baixo. Nós podemos adentrar o Santo dos Santos, falar contigo, Senhor, apresentar a Ti as nossas insuficiências, Senhor. Glorificar a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a depositar o nosso coração inteiramente em Ti. Que nada venha roubar a nossa atenção. Que nada venha roubar, Senhor, de nós, Senhor. Como as aves que roubam a palavra da semente que é lançada no caminho, Senhor. Não deixe, Senhor. Guarde o nosso coração em Ti, Senhor. Guarde o nosso coração em Ti, Senhor. E aqueles que ainda se sentem com um coração de pedra, Senhor, como a Tua palavra diz lá em Ezequiel 32, que Tu arranca, que Tu coloca um coração de carne, que Tu coloca o Teu Espírito nesse homem, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, te pedindo, faça, Senhor, em nós. Faça, Senhor, em nós, para que o Teu povo, Senhor, cada vez mais se dobre diante de Ti e da Tua vontade, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 8, no verso 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos,
e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não esqueçamos, amados.